Olá, estamos começando o nosso Bom Dia Investidor, hoje sexta-feira, dia 12 de agosto, e ontem tivemos um dia bastante positivo para os mercados, especialmente para a Bovespa e os mercados americanos. Aqui na Bovespa chegamos àquele patamar que nós vínhamos falando de 58.300 pontos, uma alta de 2,42%, e com relação aos índices dos principais mercados americanos, esses terminaram no maior nível desde a crise da internet, portanto há mais de 10 anos. Hoje, mercados em alta na Ásia durante a madrugada, mesmo com dados piores da China, como nós vamos ver, Europa com comportamento misto e agora já passando para o campo negativo, e nos Estados Unidos, leve alta dos índices futuros. Aqui a Bovespa certamente vai ter que consolidar a passagem desses 58.300 pontos para abrir objetivo em patamares mais elevados, em 60, 61 e até 62 mil pontos. Durante a madrugada na China, tivemos a divulgação daquela bateria de dados referentes ao mês de julho. A produção industrial anualizada desacelerou para 6% de alta anualizada, como eu disse, vindo no mês anterior de uma alta anualizada de 6,2%. No mês, uma expansão de 0,52%. As vendas no varejo, na mesma base, desaceleraram também para 10,2%, vindo no mês anterior de 10,6%, e no mês, alta de 0,75%. Os investimentos externos diretos do mês de julho encolheram 1,6% para 7,7 bilhões de dólares, mas o investimento externo direto anualizado mostra a expansão de 4,3%, 77,1 bilhões de dólares. E a base monetária na China expandiu 10,2% anualizada, e novos empréstimos no mês de julho encolheram praticamente para metade. Na Europa, tivemos a divulgação do PIB da Alemanha, uma expansão anualizada de 1,8%, e no segundo trimestre, expansão de 0,4%. Na Itália, no segundo trimestre, índice do PIB estagnado, e no ano, expansão de 0,7%. Portugal veio com expansão no segundo trimestre de 0,2% e alta anualizada de 0,8%. Já o PIB da zona do euro expandiu no trimestre 0,3% e mostra a taxa anualizada de 1,6%. Ainda na zona do euro, a produção industrial subiu 0,6% no mês de junho, e isso é acima do que estava previsto de 0,5 ponto percentual. Ainda falando um pouco de Alemanha, a inflação medida pelos preços ao consumidor no mês de julho ficou em 0,3% e taxa anualizada muito baixa de 0,4%. Falando um pouco de política monetária em alguns países aqui da América Latina, o Chile manteve a taxa de juros estabilizada em 3,5%, enquanto o Peru manteve também a taxa de juros em 4,25%. Por aqui ontem, no final do dia, no final da tarde e noite, Petrobras mostrou lucro de 370 milhões de reais, vindo de prejuízo no trimestre anterior de 1,2 bilhão de reais, mas com EBITDA de 20,3 bilhões de reais. Todos os dados melhoraram um pouco, temos aí o dólar caindo em relação ao real, produção industrial aumentando um pouco, o preço de petróleo melhorando, isso tudo acabou influenciando, mas Petrobras fez um impairment de 1,2 bilhões com relação ao Comperj, e isso atrapalhou o resultado da companhia. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou um monitor do PIB referente ao segundo trimestre, e ele aponta uma queda anualizada para 2016 de 3,5%. Na agenda do dia, daqui a pouco vamos ter o Banco Central divulgando o IBC-BR do mês de junho, que é uma prévia do PIB, as expectativas são de ligeira estagnação.
Nos Estados Unidos, sai a inflação medida pelos preços no atacado do mês de julho, a confiança do consumidor da Universidade de Michigan preliminar do mês de agosto e também as vendas no varejo referente ao mês de julho. Expectativa para o dia, a Bovespa tem espaço para conseguir recuperar um pouco, mas os mercados na Europa mais fracos e também os Estados Unidos próximo da estabilidade pode não dar a base de sustentação para altas aqui na Bovespa. O dólar com tendência de alta para o dia de hoje, taxa de juros com viés de baixa. Falando um pouco de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres praticamente estável, queda de 0,01%, saindo de positivo. Bolsa de Paris em queda de 0,09%. Bolsa de Frankfurt com queda de 0,23%. Petróleo WTI mostrava queda em Nova York de 0,34%, barril cotado a 43 dólares e 34 centes. O euro era negociado em alta em relação ao dólar a 1,115 da moeda americana. Notos americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,54%, em queda em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as considerações, tenham todos um bom dia, bons negócios e no final da tarde voltamos a nos encontrar aí com um resumo do que foi a semana nos principais mercados e também nas economias. Até lá então.